Litoral News. Hoje, dia 20, terça-feira, começando mais um programa na jogada. E hoje a gente vai falar de muito esporte local. Hoje, né, tô aqui substituindo o nosso amigo Leonardo Borges, que não tá presente, mas vamos falar de muito futsal, de futebol, da Cabofriense, que infelizmente empatou com o Imperial em casa. Vamos falar de ginástica artística, vamos falar de muita coisa interessante. Começar dando boa tarde para os nossos convidados. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde amigos aí da Litoral. Boa tarde, Bruna. Boa tarde, Luana. Boa tarde, professor Ricardo. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando em casa. Boa tarde ao cinegrafista, ao meu marido, Alessandro Teixeira, ao William Von Held, ao outro colega que eu não sei o nome. Rodrigão. A toda a equipe aqui da Litoral News. Luana, obrigado também pela oportunidade. Já agradecendo também de antemão ao amigo Léo Borges. É isso aí, Bruna. A gente vai falar muito do livro, vamos falar de ginástica com você também, de vários assuntos. A cidade respira um momento muito esportivo, muito bom, muito promissor. E a gente vai começar falando com o professor Ricardo Fernandes, lembrando que amanhã, às 19 horas, na Universidade Veiga de Almeida, a gente tem o lançamento do livro Esporte, Lazer e Políticas Públicas na Região dos Lagos. A gente que vem sempre aqui passar para você, telespectador, os resultados dos jogos, as transmissões, falamos de futebol, de tudo. E hoje a gente vai falar dessa reunião de dois pontos tão importantes para a população, os livros, e vamos falar de esporte. Primeiro, Ricardo, eu queria que você me dissesse, né, o livro que é organizado pelo Alexandre Mota, que é coordenador do curso de Educação Física da Universidade Veiga de Almeida, pelo Rodrigo Terra, por você também. Eu queria que você falasse um pouco desse livro que vai ser lançado amanhã na Veiga. Bom, o livro ele foi uma proposta feita dentro da disciplina de gestão pública na área de esporte, onde o professor Rodrigo Terra é o nosso acadêmico, onde nós fizemos debate com os alunos dentro dessa disciplina, e um dos textos que foram lidos nessa disciplina era justamente um livro feito pelo Fernando Mesadri, do Paraná, onde ele debatia as políticas públicas da área de lazer lá do Paraná. E nesse livro eles fizeram justamente um trabalho de pesquisa para fazer um diagnóstico da situação das políticas públicas desse estado. E nós então resolvemos fazer essa mesma pesquisa aqui em Cabo Frio, porque achávamos que era necessário a gente fazer um mapeamento dessa gestão pública na área esportiva aqui na região. E com o trabalho a gente teve realmente uma boa visão do que está acontecendo aqui a nível de gestão pública do esporte, né? Em toda a região, desde lá de Araruama até Rio das Ostras, a gente conseguiu fazer uma cobertura dessas cidades. O curso da Veiga, né, eu posso falar de cadeira porque eu sou ex-aluna da Veiga de Almeida, o curso de Educação Física é extremamente bem conceituado no estado, no Brasil todo. Então eu queria saber de você uma coisa que acho que eu fiquei um pouco curiosa, como é que foi a aceitação dos alunos? Porque vocês mapearam, cercaram, fizeram esse trabalho com o livro da área que pode ser a área de trabalho deles que vão estar se formando agora, né? Como é que foi a relação dos alunos de vocês com a produção desse livro? Olha, é uma boa pergunta, porque justamente o trabalho do livro veio do debate com os próprios alunos. Então, a aceitação foi muito boa, porque foi feita com eles, né? Quer dizer, toda a preparação, etc. É lógico que é um trabalho extenso, que é um trabalho grande, não a nível ainda dos alunos de forma geral. Mas, se você reparar, nós temos dentro da estrutura do livro, além dos autores, os professores, etc., nós temos os dois alunos, que é a Bárbara e a Fernanda, que auxiliaram na parte de pesquisa de campo e também auxiliaram na confecção do trabalho do estudo em si, né? Então a gente teve esse trabalho que foi feito junto com os alunos, a aceitação foi muito boa. E só me referindo ao que você falou em relação ao curso de Educação Física, a Veiga realmente está muito bem colocada em todos os seus cursos, a nível de ENAD, notas acima de 4, a maior parte notas 5. E o curso de Educação Física, a gente tem orgulho de ser realidade. Nós somos a melhor universidade do Brasil, o melhor curso de Educação Física do Brasil, entre públicas e privadas, é a da Veiga de Almeida. Eu fico muito feliz de poder estar aqui conversando com você, como eu já falei, por ser, né, ex-aluna, me formei em jornalismo na Veiga de Almeida, e até pelo fato de gostar muito de esporte, tive uma ligação direta com o curso de Educação Física também.
Gosto muito e fico muito feliz de poder hoje estar aqui debatendo esse trabalho. Com certeza vou ler o livro, vou estar presente no lançamento e falando desse trabalho que vocês tiveram, que com certeza deve ter sido um trabalho muito grande, exaustivo, de conseguir mapear a região para estar hoje agora podendo chegar, ver o livro em mãos. Deve ser uma sensação assim muito boa, né, Ricardo? Como é que você poderia descrever a sensação de ter, assim, como a gente costuma chamar, o livro, o filho na mão, né? Mostrar a capa para vocês aqui, ó, do livro, que com certeza vai ser sucesso. Quem puder amanhã tá lá presente no lançamento às 7 horas da noite, lá no campus de Perinas da Veiga de Almeida, com certeza vai ser sucesso. Vou ler. Como você poderia descrever desse tempo de trabalho todo, a sensação de agora estar com o livro em mãos e para ser lançado, assim, na cara do gol, vamos dizer assim, só para ser lançado? É meio indescritível a sua ligação com o livro, né? Primeiro você tem um apego meio esquisito, porque é um trabalho que foi feito por um pouco mais de um ano, especificamente dentro de um ano, com cronograma, foi feito através de um patrocínio da Rede Sedes, do Ministério do Esporte e Lazer. Quer dizer, a gente teve toda a estrutura, preparação disso, organização, patrocínio, mexer com os valores que vêm, dar o retorno disso. E a pesquisa em si é muito interessante, né? E foi um livro que saiu de um debate que eu participei, de certa forma, em alguns pontos, né? Não na aula em si, que é do Rodrigo, mas principalmente no desenvolvimento da pesquisa em si. E aí a gente sentiu realmente um envolvimento muito grande dos alunos diretamente envolvidos, no caso da Fernanda e da Bárbara, mas dos outros também envolvidos nesse trabalho, que eles iam perguntar como é que está e davam algumas opiniões. Lá no meu município é assim, assim, assim. Então foi muito prazeroso. É muito gostoso estar podendo dividir esse trabalho com todos. É verdade, Cabo Frio sempre teve essa característica de respirar muito esporte, né? Não só o futsal, o futebol, vamos dizer, são esportes mais clássicos, mas que beiram mais o senso comum, mas como a pesca esportiva, a vela também. O que você pode destacar, assim, como para você, como descoberta, que esse livro te apresentou, talvez, assim, uma faceta que você não soubesse do esporte de Cabo Frio e da região em geral? Alguns números, né, que se transformaram em reais, né? Principalmente Cabo Frio, a nível de investimento, foi a cidade que mais investiu nesse setor, o que eu sinceramente achava que era Rio das Ostras, porque eu acompanhei algumas ações lá, e Rio das Ostras realmente tem um aporte de verba muito grande, né? E é porque eu sou da área de vela, né? Eu sou velejador. Aliás, o meu capítulo é sobre justamente as políticas públicas na área de vela, que é meu esporte desde 9 anos de idade, já tenho uns 40. Então, eu tive, porque há mais de 20 anos que eu moro aqui na região, sou do Rio de Janeiro, há mais de 20 anos que eu moro aqui na região, e eu tive acompanhando durante esses 20 anos o que aconteceu dentro desse meu esporte que eu vim praticando. Hoje eu tenho uma escola de vela em Búzios. Então, o meu capítulo fala um pouco sobre isso, um dos esportes que você citou. E eu queria te dizer uma coisa, no livro a gente apresenta a realidade, não passamos a mão na cabeça de ninguém, muito pelo contrário, criticamos bastante quando vimos que realmente é necessário. Nos baseamos o livro em cima da realidade que nós identificamos com o nosso estudo. Não foi em cima de conversas ou sentimentos particulares. É lógico que em alguns capítulos, o meu, por exemplo, é uma visão do velejador Ricardo Fernandes, do ativista político, porque eu trabalhei muito na parte política, principalmente de Búzios, onde eu passei boa parte da minha vida aqui na região, e então eu tive realmente um acompanhamento de toda a região. Eu acompanho vela desde o Hollywood Vela, né? Não sei se você não lembra, porque era 1981, né? É um pouco antigo isso, mas aqui na região foi um dos maiores eventos de vela do país, e desde lá eu já conheço aqui a região e vivo esse esporte. Então a gente teve essa propriedade de poder ver. Mas o livro ele é realmente baseado em cima das percepções do trabalho. Tem o Eduardo Pimenta também falando sobre uma parte da pesca de bico, excelente o trabalho dele, que a gente tem a marcação de peixe de bico aqui na região. Então, quer dizer, o trabalho ele vai realmente dar uma performance geral na visão desses autores e fala especificamente sobre o projeto em si, sobre o trabalho de pesquisa que foi feito.
A gente tem à porta 2 grandes mega eventos, a gente tem a Copa do Mundo, a gente tem também a Olimpíada e com certeza o Estado, o Brasil inteiro está respirando isso e Cabo Frio não ficou de fora, vai poder representar. Eu queria saber de você, essa visão, como é que você nessa parte, observando mais, né, que você teve esse trabalho para a construção do livro, o que você pôde perceber da cidade, das pessoas em relação a esses mega eventos que estão batendo na porta já, Ricardo? A expectativa é muito grande. A nossa expectativa, principalmente o pessoal que está no meio do esporte de forma geral, a gente tem uma expectativa muito grande. O que a gente pôde ver junto com as pessoas é que as pessoas esperam que esses eventos tragam um aporte, né? Parte desse evento vem para cá. Alguns acham até que vai vir o evento para cá, né? Alguns me perguntam, pô, Ricardo, será que a gente não vai ser a sede da vela? A gente tem tudo para ser a sede da vela. Eu concordo plenamente. A Baía de Guanabara ser sede de barco a vela, cara, né? Chega realmente a ser triste. Eu velejei a Baía de Guanabara há muitos anos, conheço muito aquilo. Eu velejava lá, tinha boto. Hoje em dia nem isso mais tem. Hoje em dia você atropela sofá, boiando, né? Então, realmente é complicado você pensar na Baía de Guanabara, uma região aqui tão perfeita para o esporte, não vem. Mas não vem, não foi dessa vez, né? Principalmente, aqui a gente fala, falta estrutura para isso, né? Não é só ter o local, a gente tem um ambiente, a gente tem a natureza perfeita para isso, mas falta a estrutura. A estrutura, falta política pública. Esse é um ponto que eu ia falar mesmo. A gente tem uma região privilegiada pela natureza, não tenha dúvida. São Pedro, Araruama, Iguaba, Lagoas de Araruama, que acho que não precisa nem falar de um marco que mas falta estrutura. Esse é um ponto talvez carente para esses Jogos Olímpicos que estão chegando, a Copa do Mundo está aí e a região precisa se mexer. Para você hoje, qual seria o ponto carente de verdade, o principal, para que talvez Búzios, Cabo Frio e as outras cidades pudessem chegar a abraçar de uma vez a possibilidade de trazer, por exemplo, a vela, como você mesmo disse? Eu vejo, não puxando sardinha para o meu lado, mas é lógico que nós temos aqui, eu acho que já é bem conhecido até pelos telespectadores, porque isso é muito falado. Búzios, por exemplo, não que os outros lugares não sejam, mas Búzios, por ter, é o único município onde você encontra clubes de vela, não é clubes de barcos, de lancha, é um clube específico para barco a vela. Então lá a gente tem uma estrutura náutica muito mais desenvolvida do que nenhum outro município. E aí os velejadores nacionais e internacionais, para eles é lógico vir um campeonato. E a gente tem vários campeonatos mundiais que acontecem ali na região. Então, a tendência da região é muito grande para trazer esse tipo de atividade para cá. O turismo náutico é um turismo que eu acho que de grande força aqui para a região, né? E a entrada da Olimpíada aqui, se nós estivéssemos preparados com estrutura, é lógico que vencer o Eike Batista e a Marina da Glória é difícil, né? Para qualquer um, mas nós teremos grande possibilidade de trazer realmente a sede da parte náutica para cá, eu diria com tranquilidade. Falar mais um pouquinho, mostrar mais uma vez o livro, ó. Capa muito bonita, Esporte, Lazer e Políticas Públicas na Região dos Lagos. Apresentação, Alexandre Mota, Rodrigo Terra. Vamos falar um pouquinho desse livro que tomara, tem tudo para ser um grande sucesso. Então, tomara que dê certo. Vou estar presente, falar um pouquinho, né, de alguns capítulos, conhecendo a região dos lagos, uma história de aventura, sucesso e transformações, com Eduardo Maluf, o esporte à vela e suas políticas públicas na Costa do Sol, visão de um velejador, como você mesmo já disse, de muito tempo, você pode dizer de cadeira, falar bastante da vela, que é seu esporte com certeza de coração. Esporte, ciência e lazer, a sustentabilidade da pesca esportiva oceânica brasileira. Esporte, lazer e políticas públicas, uma visita à região dos lagos no norte do estado do Rio de Janeiro, considerações acerca do índice de desenvolvimento esportivo dos municípios no estado do Rio de Janeiro. Ricardo, acima de tudo, esse livro pode ser uma porta para mostrar para quem não conhece a região dos lagos o que a região pode oferecer em termos de esporte e de política pública também, né? Seguramente, esse livro ele tem várias possibilidades, né? Ele pode servir até para próprios políticos verem o que está acontecendo
terem uma visão crítica da coisa, para os munícipes também, para poder conhecer como é que está, o que está de aporte, o que está acontecendo, para a gente ter uma visão mais real do que realmente é o esporte aqui na nossa região, né? Então, eu gostaria, inclusive, da gente falar sobre o evento de amanhã, que vai ser um senhor evento lá na Veiga, a partir das 19 horas, né, na unidade da Perinas, que é aquela unidade mais lá atrás, né? Aproveitar até para fazer um convite aí a todos os telespectadores, aos meus amigos aqui presentes, para estar conosco lá, porque nós vamos falar algumas palestras, vamos falar sobre o livro, cada um vai falar um pouco sobre o seu capítulo, nós vamos poder sortear alguns livros lá para os telespectadores, infelizmente não tantos quanto a gente queria, mas vai ter um sorteio, e nós vamos estar fazendo uma grande divulgação disso lá dentro, porque é um trabalho muito legal que está sendo muito bem visto dentro da universidade. Eu tenho certeza que todos vão gostar. Então, faço convite a todos os telespectadores para amanhã às 19 horas, lá na Perinas, na Universidade Veiga de Almeida. Perinas fica um pouco afastada do centro. Quem por acaso estiver sem condição, né, sem seu próprio carro, se quiser, tem um ônibus, né, que faz a ligação dali do antigo Sendas, né, até lá dentro, que é gratuito. Então, não tem problema nenhum. É só ir para lá às 19 horas e participar dessa festa com a gente. É isso, Ricardo, muito obrigada, boa sorte, a gente vai estar lá amanhã presente e reitero as palavras dele, quem puder compareça, vale a pena, é um grande livro que com certeza vai marcar o nome aqui na nossa região e vai mostrar para quem não é daqui o que Cabo Frio, São Pedro, Araruama, Búzios, Arraial, o que a gente pode oferecer em termos de esporte, de lazer e de política pública. Gente, a gente vai para um comercial rapidinho e na volta a gente vai falar ainda de ginástica artística, tem futebol, futsal e muito esporte para a gente passar para vocês. Rapidinho, a gente já volta. Najogada.com.br. Aqui você encontra notícias sobre o esporte em Cabo Frio e na região dos lagos. Tudo sobre a cabofriense, futsal, futebol de praia e a cobertura completa do esporte amador e profissional. No Najogada.com.br você confere os melhores colunistas, enquetes, fotos, games e poderá comentar nas notícias. Acesse já www.najogada.com.br, o seu site de esportes na região dos lagos. Academia Mais Saúde, tudo que você precisa no mesmo lugar em Cabo Frio. Aqui a prática de exercícios vai além da saúde física. Profissionais qualificados para garantir o bem-estar e a qualidade de vida que você merece. Coloque seu corpo no lugar. A Páscoa está chegando. É tempo de alegria e de esperança. Veja você quem veio para essa festa. Olá, sou eu. E aqui na Que Sabor deixei um monte de ovos de Páscoa para vocês. Venham conferir. Grande variedade de ovos de Páscoa, bombons, chocolates. Na Que Sabor, sua Páscoa fica mais feliz. Que Sabor, distribuidora de doces. 10 anos de sucesso com você. Feliz Páscoa! O restaurante do Hércules é a melhor opção para o seu almoço. Cardápio variado e um delicioso tempero caseiro. Experimente o nosso buffet, com muitas opções de carnes e saladas. Self-service sem balança, apenas R$ 9,99. Quentinha, R$ 6,99. Temos preços especiais para empresas e excursões. Restaurante do Hércules, Avenida Teixeira e Souza, 368, no centro. Em frente à Brasimar, próximo ao Só Ofertas. 2644-1322. Restaurante do Hércules. Você bem servido. Najogada.com.br. Aqui você encontra notícias sobre o esporte em Cabo Frio e na região dos lagos. Tudo sobre a cabofriense, futsal, futebol de praia e a cobertura completa do esporte amador e profissional. No Najogada.com.br você confere os melhores colunistas, enquetes, fotos, games e poderá comentar nas notícias. Acesse já www.najogada.com.br, o seu site de esportes na região dos lagos.
Academia Mais Saúde, musculação com treinamento funcional, aulas inovadoras, profissionais qualificados e atendimento personalizado. A única na região com treinamento pós-lesão. Coloque seu corpo no lugar certo. TV Litoral. Estamos de volta com o programa Na Jogada. Antes da gente entrar no assunto de ginástica artística, avisar para os nossos telespectadores que esse exemplar aqui, antes do lançamento, ele vai ser sorteado para vocês que estão assistindo a gente. Amanhã é o lançamento, o professor Ricardo Fernandes teve que ir embora, mas pediu para avisar e reiterar, gente, quem puder compareça. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos sair da parte literária e vamos falar de ginástica artística. Vamos lá, Bruna Knauft, obrigada pela presença. E vamos falar um pouco desse esporte que não é do senso comum, mas é um esporte tão bonito, tão clássico e que já deu tantas alegrias para o Brasil, né, Bruna? É verdade. Boa tarde de novo, Luana. O prazer é todo meu estar aqui. Falar de ginástica me dá mais prazer ainda. Realmente não é do senso comum, mas eu garanto para você, Cabo Frio é um celeiro de grandes ginastas. A gente, cada dia que trabalha com um grupo, né, a gente percebe o talento nato de muitas crianças aqui, prata da casa, e que vão se destacar. Isso aí, eu queria saber quanto tempo tem esse projeto agora, que eu venho acompanhando seu trabalho nesse garimpando, vamos dizer assim, buscando diamantes, buscando pedacinhos de ouro nesse trabalho entre essas crianças, esses meninos e meninas. Queria saber de você quanto tempo tem esse projeto, como é que veio essa ideia de tentar buscar agora, a gente sabe que Cabo Frio se destaca no futebol, no futsal, no vôlei, e agora também tentar buscar esse ideal que é Cabo Frio se destacar na ginástica artística. A ginástica ela começou já há alguns anos em Cabo Frio com a professora Ana Paula Mendes, né, no particular. Ela tinha a escolinha dela, ela foi para Araruama, montou um centro maior, mas a gente tinha a ideia de implantar ela dentro do sistema da Novo Cidadão, né, em Cabo Frio. E esse ano a secretaria aprovou o projeto, né, e a gente conseguiu inserir. Em 4 semanas de projeto, sem divulgação, porque a gente não tinha muito tempo, nós chegamos ao pico de mais de 100 alunos. Assim, impressionante. Muita gente do balé que apareceu, muita gente de luta, né? Agora o pessoal do atletismo também está chegando, eu acho bacana. Então fica fácil porque a gente percebe logo talentos e trabalhos específicos já do corpo preparados para a ginástica. Ajuda o trabalho de vocês também, né? Tem uma galera lá do Lepacor, impressionante. Nossa. Assim. Então são pessoas que já têm um corpo resistente, são alunos, né? Crianças que já têm um corpo resistente. Ginástica é força. E a primeira qualidade que a gente vai buscar é força, e como tem criança forte em Cabo Frio. Muito bom a gente ficar sabendo disso, eu acho legal. É um esporte que eu sou fã, acompanho, acho muito bonito. E é natural, geralmente tem muito mais meninas do que meninos, né, Bruna? Mas você, aqui em Cabo Frio, está seguindo a risca ou a gente está conseguindo ter um equilíbrio maior? Ou até os meninos representando muito mais na modalidade? Não está seguindo a risca, nós temos bastante alunos. É claro que as meninas se destacam mais, mas a procura dos meninos é enorme. Sim, existe o tabu, aquele preconceito que acha que vai... É igual balé, né? Acha que vai dançar, que vai perder a masculinidade. E, na verdade, isso não é verdade, né? Por exemplo, em Tamoios, lá no João Augusto, também foi inaugurado esse ano o núcleo da ginástica rítmica, que a gente sabe que é totalmente feminino, até as competições, né? Apesar dos meninos já começarem a fazer a ginastrada, já começaram algumas competições masculinas, silenciosas aí pelo Brasil, né, em alguns outros países, ainda ela não se destaca olimpicamente como um esporte masculino. Mas lá a professora Sandra ontem estava conversando comigo, ela disse, olha, já tem meninos participando. Então isso é bacana, porque vai quebrando aquela barreira, aquele preconceito de que é uma modalidade extremamente feminina. E não é o que eu falei, o princípio da ginástica artística é força, a rítmica já é flexibilidade. Mas também tem bastante menino flexível. Eu acho que essas valências físicas, elas têm que ser aproveitadas, seja a modalidade que for, né? Então é bacana, eu acho a aceitação tá legal. A gente está com uma aparelhagem muito bacana lá, né, que veio através do outro professor Edson Laender e da própria Ana Paula, que também faz parte do projeto. A gente montou um núcleo bacana. Já tem uma equipe que a gente já está fazendo um trabalho intermediário, como eu disse, que já vinha de outras modalidades. Agora tem aluno que chega lá que nunca fez nada e que tem todo um talento nato, é impressionante.
E aí, óbvio que a gente vai aproveitar, né? Isso aí Tem gente que chega cru, mas com o dom que você, em pouco tempo, você já acaba percebendo que acabou nasceu para fazer aquilo. Aonde que as aulas estão acontecendo, esse trabalho todo com as crianças? Está acontecendo no anexo do Araci Machado, né? É no mesmo núcleo onde funciona o balé. Né? Funciona às quartas e sextas, no horário de 8 às 11, né? E de 2 às 16, às 18 horas, perdão. Tem para todas, a gente está iniciando de 5 às 17 anos, tem para todos os turnos, né? Então dá para mesclar bem, a gente está separando por faixa etária. Mas, Luana, uma coisa muito legal, muito bacana que está acontecendo, que é uma experiência muito nova para todos os professores, né? E para quem já trabalha na área, é a quantidade de alunos adolescentes procurando modalidade. Geralmente são crianças. Por que você gosta mais de pular, né? De fazer as piruetas? Mas os adolescentes, é a maior turma que tem. E eles são muito dedicados, são muito aplicados. Todos eles vão lá, participam mesmo, são envolvidos com a ginástica, estão se apaixonando pela ginástica. A gente sempre, antes de começar a aula, bate um papo com eles. E cada vez mais está chegando gente, vai ter uma hora que a gente não sabe nem como é que vai fazer, porque a turma, na verdade, ela até já passou do limite dela de quantitativo. Mas a gente está aceitando ainda, tá indo. Mas é impressionante, a gente conversa com outras pessoas da área, né, de outros municípios, mais para o Rio de Janeiro, capital, e eles ficam espantados quando a gente diz que a nossa maior turma é a turma dos adolescentes. Mas está muito bacana. Até porque existe uma idade ideal, né? Os adolescentes, não é a idade, é um pouco tarde, né? O ideal é começar enquanto criança, mas é interessante ver os adolescentes querendo participar e superar isso de já ter o tempo com um adversário, né? É o que eu falei também, quando eles vêm, eles já estão vindo de outras modalidades. Por exemplo, a galerinha do Lepacur é essa galera adolescente. Dá uma ajuda para vocês também, isso de não vir cru. A galera do street dance, do hip hop, né, que já tem uma força também corporal pelos movimentos, que também vão chegando. Então, assim, o trabalho do corpo, ele já está pronto. Né? Aí a gente começa a implantar a técnica, né? E isso é bacana. Essa aceitação deles, essa participação deles e esse envolvimento, essa paixão que está sendo despertada, isso é muito legal. Para você que está aí, você disse que vai desde as criancinhas até os adolescentes e não tem como a gente não falar, e talvez para as crianças que vejam de uma forma um pouco diferente o fato da Olimpíada. De Cabo Frio está respirando esse momento olímpico, esse momento esportivo tão forte na cidade e na região toda, né? No Brasil todo, por que não dizer? Você vê alguma criança, talvez, assim, se dedicando mais à aula e pensando, talvez, que em criança principalmente, a gente acaba percebendo isso no olhinho de eu quero ser uma atleta, de olhar, apontar, por exemplo, como a gente tem o Diego, tem a Daniela Hipólito, tem a Jade, entre tantos outros atletas no Brasil. Você vê esse intuito, talvez de mais pequenininhos, falar assim, eu quero representar a minha cidade, talvez? Tem. A gente tem crianças miudinhas lá, que a gente percebe já a postura de um atleta, né, de um atleta, a gente já percebe a disciplina da própria modalidade, a gente percebe o entrosamento que ela tem em querer ouvir, em querer perceber, em se conhecer. Ginástica é superação, né? Você trabalha com medo e com limite o tempo todo, na verdade, né? E por mais que todo mundo ache que é uma modalidade muito insegura, né? Ela não é, porque ao contrário, a gente vai ensinando a técnica para a própria segurança corporal. Né? Então você vai vencendo isso o tempo todo. Né? E a gente percebe, tem crianças lá, a gente já tem uma menina que já acompanhava a gente fora do projeto, que ela está no projeto, está se dedicando bastante, ela já competia, provavelmente vai continuar competindo e vai ser um nome que vai se destacar, principalmente aqui no estado do Rio de Janeiro, eu tenho quase certeza disso. Isso é um ponto que eu ia tocar também, os pratos da casa, né? Cabo Frio vai preparando futuros atletas para competições e para levar o nome de Cabo Frio e com certeza a cidade está bem servida nisso, né, Bruna? Tá sim. Essa questão da valorização do atleta local, eu acho isso super bacana. Eu costumo dizer que infelizmente a gente lida o tempo todo com anônimos em Cabo Frio. Né? As pessoas vão treinando, vão se projetando, mas em Cabo Frio ninguém percebe. Aí quando você vê, ela se destacou fora, né? Pouco tempo atrás eu tive com um para-atleta, Thiago Mercedes, que agora está em Minas Gerais. Ele treinava sozinho em Cabo Frio, judô, natação, ele tinha a aulinha dele e continuava treinando sozinho, né? E se destacou aí nos mundiais dos dois, na natação e judô, e uma empresária de Minas viu ele no Face, gostou, começou a investir, né, pagar inscrições, alguma coisa, e agora levou ele para Minas. Ou seja, anônimo em Cabo Frio, né? Isso é bem chato. Então, é bacana essa valorização do atleta local. Cabo Frio se prepara sim, no que depender da gente, vamos destacar esses atletas, né, daqui e despontar mesmo. Né? Cabo Frio é um celeiro.
E aqui a gente tem, com certeza, chances de projetar grandes nomes. É a valorização de mais um esporte, mais uma modalidade em Cabo Frio, mas é uma extensão do projeto Novo Cidadão e não tem como dizer, é um projeto sócio-esportivo. E eu queria saber de vocês essa parte. Não é apenas o esporte, é você tirar crianças, adolescentes, que poderiam estar nas ruas, aproveitando de uma forma ruim esse tempo ocioso, e não, estão trabalhando com vocês e podendo ser futuros atletas. E essa parte social, ela é muito importante para vocês que estão trabalhando com isso. Vocês são professores e que com certeza vão ficar extremamente orgulhosos em ver esses atletas seguindo a carreira. Esse projeto Novo Cidadão é um dos projetos que eu mais gosto, por incrível que pareça, né? Não, as pessoas confundem muito a questão de porque você tá num grupo e por isso que você valoriza, mas na verdade é porque se a gente olhar o formato de outros projetos esportivos, né, federais, estaduais, eles mantêm núcleos com várias modalidades internas, aí vai passando, aí são sócios educativos, né, quase não vai apontando nada. E o Novo Cidadão é interessante porque ele monta núcleos específicos. Então o aluno se destaca naquilo que ele sente mais prazer em fazer. Então essa preparação do Novo Cidadão eu acho extremamente funcional, porque é ali que você vai realmente despertar o interesse da criança para a prática, fazer com que ele queira dar continuidade àquilo que ele está se propondo, né? E, de um modo geral, vai formando também o cidadão. Isso é muito bacana. Como eu digo, é um projeto 100% funcional, ele funciona mesmo, os núcleos, né, principalmente que tem bastante alunos, por cada sua modalidade, com cada professor lá que vai apresentando suas técnicas, né, que vai formando a capacidade de cada aluno. Ele interage, essa questão, a criança desse tempo ocioso, ele acaba interagindo a criança e fazendo com que ela perceba e observe novas tendências para ela de formação mesmo. Isso é um projeto excelente. Então, para a gente que é professor é muito gratificante. E a parte um pouco mais, vamos dizer assim, delicada, vamos usar essa palavra de trabalhar com a criança, que você trabalha, querendo ou não, o espírito competitivo deles, né? Como é que é essa parte um pouco mais psicológica de trabalhar desde os pequenininhos, ensinar que tem que trabalhar muito, que se for competir, um dia vai perder e que o importante é participar e, acima de tudo, não parar, né? Continuar, porque um dia com certeza vão conseguir colher os louros. Como é que é essa parte mais difícil? Deve ser a mais difícil, a parte psicológica, né? É mais difícil. Eu acho que a sociedade já está sendo cada dia mais competitiva, né? Já começa por aí. A ginástica, ela tem uma coisa apaixonante, que é você se supera, você não compete com ninguém. Você compete com si mesmo, você se propõe a apresentar uma série e você tem que cumprir. Na verdade é isso, né? Você não tem que ser melhor que o fulano, você tem que completar aquilo que você se propôs, aquilo que você ficou meses treinando, às vezes anos, para poder fazer e fazer bem, né? Então você compete consigo mesmo, né? É complicado lidar com essa parte da competitividade. A gente vai treinando mais o psicológico, trabalhando mais a cabeça do aluno, mostrando que ele é capaz, que ele pode, né? E a perda, ela faz parte de uma experiência. A gente que é professora, a gente trabalha com metas, né? Nem sempre a gente leva uma equipe para ganhar. A gente leva uma equipe para se destacar, a gente leva uma equipe para alcançar um certo ranking, né? É óbvio que a vitória é sempre gratificante. Todo mundo quer, lógico. Mas o que eu costumo dizer, né, que cada núcleo que leva os seus atletas, e a gente precisa estar levando, e a derrota ela também é funcional para o técnico, para o professor. Porque é dali que a gente vai avaliando também os nossos alunos para prepará-los aonde está a falha e para começar a aproveitar mais aquilo que foi de melhor. Então, a gente tem que o tempo todo estar conversando isso. É um trabalho mais psicológico até do que profissional, assim, como professor, como técnico. Mas funciona. Tem que ser na base de muito diálogo mesmo. Tá ok, Bruna. Eu queria que você falasse, falasse para os pais, para os seus alunos também, porque não devem estar te assistindo. Resumisse para mim, por exemplo, e para todo mundo que está assistindo, essa parte, esse trabalho, para você, professora, para você, amante da ginástica artística, que está acompanhando há tanto tempo, desde os pequenininhos até os adolescentes. Olha, eu amo a minha profissão, eu amo o que faço, amo a ginástica. Essa paixão, ela veio através da minha filha, que é ginasta desde os 4 anos, né? Praticante desde os 4 anos. Então ela foi me levando para esse caminho e eu fui percebendo a grandiosidade, a maestria que é, né? Como é fantástica a ginástica. E para vocês que estão assistindo, né? Para os nossos alunos que estão lá, que vão acompanhar a gente
Tem reprise também, né? Tem reprise também. No final do programa a gente passa o horário. É uma caminhada apaixonante, a gente conversa assim quase todas as aulas, né? A gente sempre pega no pé da disciplina, do comportamento, de escutar mais, de prestar mais atenção. Porque a ginástica ela tem isso, ela te envolve de uma tal forma que você quando está lá envolvido, você não presta mais atenção em nada, né? Você vai fazer o que você tem que fazer. Então é maravilhoso, é um espetáculo, né? No final do ano vamos fazer uma grande apresentação de gala, vamos juntar a rítmica aí com a artística. Vai ficar bem bonito, se Deus quiser, e mais pra frente a gente conversa sobre isso. Tá ok, Bruna, obrigada. A gente vai para o comercial e na volta a gente vai falar da equipe líder do Campeonato Carioca de Futsal. Vamos falar do Cabo Frio, vamos falar da Cabofriense e pro final a gente vai falar do Campeonato Carioca, vamos falar da Taça Rio. A gente volta já, fica com a gente que a gente ainda tem muito esporte para passar para vocês. Litoral. Essa é a nossa TV. Academia Mais Saúde, tudo que você precisa no mesmo lugar em Cabo Frio. Aqui a prática de exercícios vai além da saúde física. Profissionais qualificados para garantir o bem-estar e a qualidade de vida que você merece. Coloque seu corpo no lugar. Najogada.com.br. Aqui você encontra notícias sobre o esporte em Cabo Frio e na região dos lagos. Tudo sobre a Cabofriense, futsal, futebol de praia e a cobertura completa do esporte amador e profissional. No najogada.com.br você confere os melhores colunistas, enquetes, fotos, games e poderá comentar nas notícias. Acesse já www.najogada.com.br, o seu site de esportes na região dos lagos. O restaurante do Hércules é a melhor opção para o seu almoço. Cardápio variado e um delicioso tempero caseiro. Experimente o nosso buffet, com muitas opções de carnes e saladas. Self-service sem balança, apenas R$ 9,99. Quentinha, R$ 6,99. Temos preços especiais para empresas e excursões. Restaurante do Hércules, Avenida Teixeira e Souza, 368, no centro. Em frente à Brasimar, próximo ao Só Ofertas. 2644-1322. Restaurante do Hércules, você bem servido. Vem aí o 8º Festival do Camarão e Cerveja. Dia 30 de março, às 10 da noite, no Costa Azul Yacht Clube, com show de Gero e Jamanta. Pratos variados de camarão, cerveja, água e refrigerante liberados. Garanta já a sua mesa. Lotação limitada. Festival do Camarão e Cerveja no Costa Azul. Informações 9971-6260. Realização Broquini Buffet. Apoio cultural Praf Eventos e Produções. E Rede Litoral News, a imagem da nossa cidade. Najogada.com.br. Aqui você encontra notícias sobre o esporte em Cabo Frio e na região dos lagos. Tudo sobre a Cabofriense, futsal, futebol de praia e a cobertura completa do esporte amador e profissional. No najogada.com.br você confere os melhores colunistas, enquetes, fotos, games e poderá comentar nas notícias. Acesse já www.najogada.com.br, o seu site de esportes na região dos lagos. Academia Mais Saúde, musculação com treinamento funcional, aulas inovadoras, profissionais qualificados e atendimento personalizado. A única na região com treinamento pós-lesão. Coloque seu corpo no lugar certo. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Na Jogada. Queria dar boa tarde para mais dois convidados. Boa tarde, Léo Borges. Boa tarde, Luana. Boa tarde, Rodrigão. Eu estou escutando as brincadeiras lá dentro da técnica, né? Nosso amigo Rafael. Queria mandar um abraço para todo mundo aí que está na técnica aí. Rafael, o Eduardo, a Priscila. E cheguei atrasado, tem que justificar. Estava lá em Arraial comendo um peixe frito.
né? Também sou filho de Deus. Comendo peixe frito com essa linda camisa de botão. É verdade. Tudo bem. Eu fui pra reunião e depois fui comer um peixinho frito lá. E teve uma hora, Rodrigão, que eu passei, eu não vi o quebra-mola e dei aquela batidinha no quebra-mola, escutei, Nada contra meus amigos de Arraial, mas não poderia deixar, né, de passar o Usca aí, né? Boa tarde, Luana. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Rodrigão. Boa tarde, Luana. Boa tarde, Léo. Boa tarde, os amigos da Litoral News. Prazer estar aqui no programa Na Jogada, em Casa Nova. E vamos conversar sobre o futsal, sobre a Cabo Friense, sobre todos os esportes da nossa região. Isso aí, Rodrigão, que não falta é assunto, mas vamos começar falando da Cabo Friense, das notícias menos felizes, né? A Cabo Friense empatou com o Imperial em casa no último sábado em 0-0. E, Léo, vamos falar um pouco de como que tá essa situação. Eu queria pedir a classificação aí pra gente destrinchar, mostrar pro nosso telespectador como é que tá a situação da Cabo Friense, que não tá nada bem. Léo, a situação já não era das melhores com esse empate com o Imperial em casa. A situação ficou pior, né? Ficou pior, né? A rodada, depois vai até passar a rodada aí dos jogos, teve muitos empates, né? Era onde a Cabo Friense poderia ali subir, né, na classificação. Os empates vieram num momento importante, mas a Cabo Friense não soube tirar proveito disso. Fez um jogo muito abaixo tecnicamente, um jogo muito ruim, não conseguiu criar. Nas poucas chances que teve para criar, o Calango fez um gol, mas estava em impedimento, e o Felipe girou em cima do zagueiro e acabou chutando para fora. O Imperial é um time muito bem postado, nada demais também, mas um time organizado em campo, que tinha suas linhas ali, defesa, meio campo, o atacante voltava, incomodava pelos lados do campo, né? Então, foi um time que deu trabalho à Cabo Friense, apesar do Washington ter feito aí uma defesa aí muito boa no segundo tempo. Tá aí a classificação, né? Tem a tabela antes, né, passando aí dos jogos. A classificação da Série B, né? Infelizmente a posição da Cabo Friense ela não é das melhores. A gente tem o Audax em primeiro com 18, São João da Barra com 17, a Portuguesa com 17, o Goitacás com 12, o América em quinto com 11, o Sampaio Correia com 11, Imperial com 10, Angra dos Reis tem 9, Angra tem 9, Juventus tem 8 e a Cabo Friense está em décimo ali com 8 também, né? A situação não é nada fácil, óbvio que não é nem um pouco bom para o torcedor ver a Cabo Friense nessa situação, mas queria que você destacasse, eu não estava presente, mas você estava lá, como é que foi esse jogo? Foi 0-0, não era o que o técnico Dário estava projetando, né? A gente conversou com ele na última semana, tinha uma meta de vitória em casa, mas acabou não sendo isso. Infelizmente a Cabo Friense empatou em casa. E como é que foi essa continuidade de trabalho, como é que ficou o ambiente, né, Léo, também, né? Vamos passar aí logo a rodada, como é que foi os resultados dessa rodada, depois da tabela. A Cabo Friense empatou em 0-0 com o Imperial, como a gente está falando. O Goita empatou em 1-1 com o Audax. A Portuguesa 2-0 no Angra. São João da Barra venceu o América por 1-0. E o Juventus empatou com o Sampaio Correia. O Juventus está ali na rabeira. A Cabo Friense ultrapassaria o Juventus e o Sampaio se vencesse essa partida, né? Igualaria o Sampaio, ficava a 1 ponto do Goita. Então, faltam 9 jogos, Luana. Dá para recuperar? Dá, tem tempo para isso. Mas o Rodrigo, que é técnico de futsal, mas é um grande conhecedor de futebol também, ele sabe que 9 jogos, tem que ganhar 5. E fica, não, tem tempo, e não vai ganhando, o tempo vai acabando. A gente vê muito isso em futebol, né? Não, mas tá no começo do campeonato, calma. Aí chega na última rodada lá e é eliminado. Então, os resultados não podem entrar, a gente não pode entrar em desespero no final. Não é que tem que entrar agora, mas tem que ver que a corda está começando a apertar, tem que começar a correr atrás. Falando do time em si, precisa de reforço, é inevitável, né? Chegou o atacante Capixaba e o zagueiro Rodrigo, para quem não lembra do Rodrigo, o Rodrigo é aqui de Cabo Frio, acho que o Rodrigo jogou no jogo das estrelas lá, no time do jogo que o Rodrigo organiza, né, do futebol beneficente. Estava em Portugal 8 anos, foi pro futebol do Chipre, né, Rodrigo? Você chegou a acompanhar ele aqui, Rodrigo? O Rodrigo saiu daqui muito novo, né? Veio das um zagueiro de qualidade, né? Um zagueiro que sabe sair jogando com a bola, um zagueiro firme. Então, é um cara que jogou 7 anos, né? Bastante tempo lá fora. É um cara que tem um know-how, né? E por ser da nossa cidade, até honra um pouquinho mais a questão da Cabo Friense, né? E você, até analisando um pouco ali a tabela ali, a Cabo Friense está em último colocado.
mas a diferença do último para o quinto são de 4 pontos. Verdade. O que ela precisa, nesse primeiro jogo agora, esquecer tudo que fez para trás, é vencer. Porque agora são todos confrontos diretos, né? A gente tem que buscar a vitória. Eu acho que o Dário tem uma semana para trabalhar, ele vai poder reorganizar o time com a chegada desses reforços. Eu acho que os jogadores têm que esquecer tudo e pensar nesse próximo jogo. Que a gente não adianta pensar lá na frente, pensar em vencer 5, 6 jogos, se você não venceu o próximo. O Rodrigo, o zagueiro, né? Ele já treinou também junto com o Capixaba e eu aposto bastante no que o Rodrigão acabou de falar. Por ele ser daqui, ele vai colocar um amor a mais, vai colocar, né, uma dedicação a mais. É isso que a Cabo Friense precisa. Você vê o jogo da Cabo Friense, não é que os jogadores estão se omitindo, os jogadores estão fazendo corpo mole. Mas quando a fase não é boa, Luana, o cara, no mínimo, ele tem que correr, ele tem que dar o sangue ali, porque a fase não é boa. Quando a técnica não entra, tem que ser na dedicação, tem que ser na vontade. Então, eu acredito que isso vai vir da parte do Capixaba, que é um cara identificado com a Cabo Friense, que desde que abriu a negociação, ele falou: Léo, eu tô doido para ir para aí, eu vou comer a grama, eu quero jogar. Quem conhece o Capixaba sabe que ele gosta de Cabo Friense. Brilhou no acesso da Cabo Friense. Brilhou no acesso, é um jogador muito aguerrido. O Rodrigo também não tem certeza que em toda dividida ele vai botar o pé, ele vai correr, ele vai se empenhar. Então, os jogadores que vierem para Cabo Friense têm que ter isso. Eu quero ir para Cabo Friense, eu quero vencer lá. Eu quero fazer o time estar na primeira divisão, porque a primeira divisão para mim vai ser o trampolim para um time melhor. Né? Ter esse tesão, vamos dizer assim, de querer crescer na carreira. Porque às vezes o cara está acomodado lá, ganho meus R$1.500 aqui, por que eu vou sair daqui? Nunca tive isso. Aí o cara não cresce. Né? O cara cresce quando ele tem um objetivo maior. Que esses jogadores possam vir, honrem a camisa da Cabo Friense e principalmente queiram ter um futuro. Porque quem quer ter futuro não se acomoda onde está. É isso aí, Léo. Vamos falar da próxima rodada, queria pedir a tabela da próxima rodada que vai acontecer no próximo sábado. E a Cabo Friense, Léo, tem um confronto especial. Agora, a primeira rodada do retorno vai encontrar o Goitacás. Confronto direto e reencontro da Cabo Friense com o técnico Mário Marques, que passou recentemente pelo clube na disputa da Copa Rio. Uma excelente pessoa que a gente teve o prazer de poder conviver aqui em Cabo Frio. O Mário, para mim, nem deveria ter saído da Cabo Friense, para começar. Técnico aí, vencedor, um cara fantástico. Não sei por que saiu e acredito que foi um erro a saída do Mário, porque é um cara que só agregou. Né? Com um time de jovens na Copa Rio, num grupo da morte. Mas a Cabo Friense, perdeu 4 jogos. Mas com um time que tinha, enfrentar o Bangu, que tem um time que tem de Série A, enfrentar o Macaé, o time que está na Série A, com os mesmos jogadores, e enfrentar o Friburguense também, com um time de Série A, com um time todo jovem, sem nenhum entrosamento, é querer demais, né? É querer lá que Gana seja campeão da Copa do Mundo. Então, ele fez um trabalho bom até onde ele teve as condições para trabalhar, até o que deram para ele. Então, eu gostei muito do trabalho do Mário. É um cara sério, né? Um cara que está aí no futebol para brincadeira, né? E acredito que o Dário vai fazer um bom trabalho lá no Goitacás, já demonstrou isso. Acho que em 3 jogos ele já conquistou 6 pontos. Né? O Goita estava mal na competição. Então ele já deu uma levantada no Goita lá. Se der mais alguns reforços para o Mário lá, ele faz uma equipe competitiva para subir. O que eu espero, eu torço muito para que a Cabo Friense suba de divisão novamente. Torço muito para o Goitacás, eu quero ver o Goitacás na primeira divisão. Tem uma torcida apaixonante. Né? Todo jogo lá de segunda divisão é 3, 4 mil. Imagina na Série A, imagina um clássico contra o americano. Né? Como é que vai ficar aquilo lá? Então é a única torcida, eu acredito que a torcida hoje do Goitacás é muito maior do que a do América, por exemplo. Estou falando não de simpatizante, né? Porque todo mundo aqui gosta um pouquinho da América. Perguntar, não tem nada contra a América, né? A maioria das pessoas vão dizer que não tem, que odeia o América. Eu odeio a América, como falam que odeio o Flamengo, o Vasco, o Fluminense. Acho que não parte disso aí. Então o Goita é um clube que eu gostaria de ver. Só que de 3, 1 fica, né? Então o Goita fica mais esse ano aí. E ano que vem sobe. Sobe Cabo Friense América. No América não pode ficar de fora. Complicado, né? O Goita fica esse ano num ano em que o americano está querendo se encaminhar para a Série B. Verdade. Você está querendo presenciar um clássico entre Goitacás e americano. Vamos esperar uma vitória, Luana. Com os reforços, né? Acredito que tem tudo para Cabo Friense vencer. Não vai ter entrosamento. Talvez não seja um jogo bom, mas é aquela bola ali que tem que entrar aos 48 do segundo tempo e na raça e na vontade. 1-0 já está de bom tamanho. Um jogo complicado esse contra o Imperial, que foi um jogo que me lembrou muito contra o São Cristóvão.
Pena que a gente não conseguiu sair com a vitória como foi aqui Verdade, com o Santos Polo na última Série B. Mas vamos falar de futsal, vamos falar do que está rendendo bons assuntos. Rodrigão, chegou a sua hora. Vamos falar do Cabo Frio Futsal, que está num momento muito bom. 6 pontos na competição, é o líder ali junto com o Imperial também com 6 pontos. E venceu, teve uma ótima partida contra o Vasco da Gama e venceu por 5-2. Quem teve lá no jogo, né, viu que foi um jogo atípico, né? Um jogo que a gente massacrou o Vasco, um jogo de ataque contra a defesa e no momento do jogo, no estalo, a gente piscou, o Vasco estava vencendo de 2-1. Graças a Deus a gente teve um pouco de maturidade, como eu falei no site do Na Jogada. Os garotos eles estão começando a evoluir na parte de maturidade, do conhecimento do jogo, tentando estudar o jogo um pouquinho mais na sua teoria mesmo e passar isso para a prática. A gente conseguiu reverter essa situação e conseguimos uma vitória importantíssima para o decorrer do campeonato. Porque esses times, Vasco, Cabo Frio, América, Comari, próprio Flamengo, a Drogaria, são clubes que vão brigar por essas colocações, né, por classificação. E a gente tem que vencer qualquer adversário que seja. E o adversário direto, então, a vitória então, ela é muito mais importante. Eu queria pedir, antes da gente mostrar os gols desse jogo contra o Cabo Frio, a tabela do futsal, né? O Cabo Frio tem agora um confronto com o Imperial, confronto direto, e que vai sem o Rodriguinho, que foi expulso nesse último jogo, né? Como é que você está vendo seu time que mostrou nesse começo de temporada, no primeiro jogo do Cabo Frio em casa, uma postura, uma maturidade, como você mesmo disse, quem estava presente no Vivaldo Barreto pôde ver um Cabo Frio diferente. E talvez em momentos de nervosismo maior da partida, você poderia ver os jogadores mais calmos, de uma forma com a coisa mais controlada, vamos dizer assim, né, Rodrigão? É porque quando você começa vencendo, as coisas começam a ser até tudo mais bonito, né? Os resultados, né, como a gente estava falando, o Cabo Frio venceu o Vasco por 5-2, a DDP venceu o América por 2-1 e o Imperial, que também tem 6 pontos, venceu o Comari por 5-2. Daqui a pouquinho a gente vê a tabela, como é que está a classificação do futsal, e a gente passa para vocês que não puderam estar presentes no Vivaldo Barreto os gols de Cabo Frio e Vasco. Pode continuar. A gente, quando começa vencendo uma competição, você começa a se motivar, o trabalho é diferente, a alegria, né? Que ainda mais a gente em um período aí de entre safra, só tomando paulada na cabeça, só crítica, através de crítica, e eles agora começaram, com 10 dias de treinamento, a gente já pega um América lá dentro, naquelas condições da quadra, o time se supera de uma forma que só as pessoas vendo essa superação que eles tiveram lá. Depois a gente pega o Vasco com 2 semanas e o time pôde desenvolver um pouquinho mais na parte física, na parte tática. Queria que vocês comentassem, ó. A gente estava presente lá, os gols. Primeiro gol da vizinha. 40 segundos, né, de partida? Foi um chute que o Davi deu. Bateu na travessão, deu, né, Rodrigo? Bateu no goleiro e entrou. Uma jogada bem ensaiada, depois eles perderam um pouquinho a concentração. Engraçado desse gol que o cara traz pra ala pra poder bater, né? Ele é canhotinho, é um garoto que joga no Sub-20 do Vasco, de muita categoria. O Vasco no Sub-20, ele vai representar o Rio de Janeiro no campeonato da Taça Brasil. Foi o gol da virada. Foi o gol da virada do Vasco. Bruno. Ali a gente se perdeu um pouquinho, mas tivemos muita cautela, muita conversa, depois encaixamos o jogo, conseguimos ampliar, uma jogada de fundo, onde o Vasco estava fazendo uma marcação atrás da linha dos 10, muito difícil de entrar, mas depois que a gente pegou a mania, a gente conseguiu encaixar. Aí foi um chute do Lorival, que eu estava pedindo a ele bastante, que ele tem uma potência muito grande no chute. É um tijolo, né? Esse garoto tem um potencial muito grande, tem que acreditar um pouco mais. Aí foi a marcação do goleiro Lin que nós fizemos, executamos no treinamento. E felicidade do Davi, acertou um chute lá muito bonito lá de trás. Tivemos um pouco mais de segurança. Ó, se você ver, a gente trabalha bastante a marcação. Uma roubada de bola, o Igor botou no chão, levantou a cabeça, acertou o golzinho. Tudo isso são treinamentos que a gente vem fazendo. Então as coisas estão fluindo, as coisas estão acontecendo, graças ao trabalho, né, principalmente, e o empenho desses garotos que estão lá hoje. É isso aí. Eu queria pedir daqui a pouquinho a tabela para a gente mostrar para o telespectador como é que está a situação do Cabo Frio, né? E que tem agora esse confronto tão importante, né? Como é que a equipe chega para esse jogo contra o Imperial, com o desfalque do Rodriguinho também, Rodrigão? Ela chega do mesmo empenho. Não pode pensar diferente. A gente tem que se concentrar mais ainda. A pedreira é muito maior de se quebrar. O Imperial, ela tem o treinador Mussalem, né? Um cara que foi campeão de Liga Nacional, vice-campeão no ano passado. Treinador da seleção brasileira, foi meu treinador quando eu jogava, muito novo, né?
Então a gente sabe que o potencial que o Imperial tem, eles estão gastando 60 mil, 50 mil reais para disputar o Campeonato Carioca, coisa que aqui, que a nossa folha salarial é de 10.500 reais, pagando todo mundo. Mas a gente vai com o mesmo intuito, porque quanto mais difícil é a batalha, ela é mais gostosa de se vencer. Mas a gente vai com muita cautela, muito trabalho. A gente perdeu o Rodriguinho para esse jogo importante, mas em compensação, se Deus quiser, eu vou ter a estreia do Davidson, né? Daí esses 2 jogos ele não pôde jogar por problemas de transferência, lá que o Itapeva, lá o clube que ele jogava em São Paulo, não passava essa transferência dele. Mas eu acho que, se Deus quiser, esse jogo agora a gente vai voltar a ter o Davidson. Mas vamos lá, uma coisa vocês podem acreditar, essa garotada que está aí, a comissão técnica, junto com o Vaguinho, com o Totonho, com o Bruno, com o Minguinho, a gente vai dar o máximo de nós para buscar resultados positivos para dentro de Cabo Frio. Porque acho que falta um pouquinho mais a questão atrás que a gente estava falando da Cabo Friense, de se entregar. Porque você faz as coisas para a sua cidade, faz as coisas por valorização do esporte local, mas você tem que pensar em você. O Cabo Frio não pode ser um ponto final na minha vida. Tem que ser um ponto de partida. Eu não posso pensar em ficar aqui em Cabo Frio. Eu tenho que ir para Malve, eu tenho que ir para o Joinville, eu tenho que ir para o Petrópolis, eu tenho que pensar em galgar voos maiores. E nisso aí, Rodrigão, acho que a gente tem vários exemplos aí. Por exemplo, o Regufe, né? o Digo, o Ciro, todos esses jogadores que saíram, eles eram insatisfeitos também. Ninguém estava satisfeito, às vezes com salário de atraso de salário, que já teve no Cabo Frio Futsal de 4 meses, o Rodrigão passou por isso também, na época do Sávio, né? E foi uma coisa forte, não foi uma coisa pequena, com um time vencedor, né? Isso já aconteceu. Mas em nenhum momento os caras abandonaram, em nenhum momento os caras deram migué. Rodrigo pode falar isso com propriedade, porque ele vivia dentro daquele elenco. Os caras tinham um objetivo, e o objetivo foi cumprido. Você vê hoje o Regufe lá em Portugal, você vê o Fabrício em Petrópolis, você vê o Ciro em Piraí, estava no Macaé, né? Então você vê que os caras... O Wellington na China. O Wellington na China, você vê que os caras não esmoreceram. Os caras, eles tinham aquela ideia e foram. Tinham foco. Hoje, por mais que a estrutura não seja a mesma, Rodrigo, o foco dos jogadores tem que ser esse, de querer sucesso na carreira, de querer crescer, de querer sair. Pô, Cabo Frio, o que você acabou de falar, é meu ponto de partida. Eu tenho que usar isso aqui para me promover, né? A gente até fica, pô, mas o cara tá usando, né? A gente tem que usar no bom sentido da palavra, de eu vou me dedicar, eu vou me esforçar, vou usar o Cabo Frio de uma forma positiva para amanhã eu estar num Petrópolis, para amanhã eu estar num Joinville, como o Rodrigo disse. E eu já vejo esse ano isso, coisa que o Rodrigo também falou aqui, que outros anos talvez não tinha. Os meninos estão... Por quê? Porque o Leanderson deu uma volta lá em Petrópolis, jogou lá no Imperial e viu que é bom. Poxa, foi legal, eu quero voltar para outro time assim. O Rodriguinho foi vice-campeão estadual, sentiu aquilo. Cara, eu tenho que voltar para um time desse. O Davidson tinha uma cabeça, o Rodrigo até falou, eu não quero nunca mais o Davidson no time. Foi para São Paulo, é outra cabeça, um cara totalmente profissional agora. Né? Então, até o Rodrigo falou isso na entrevista que ele me deu para o site, que é importante os jogadores saírem para eles darem valor aqui também, né, Rodrigo? Porque então, nem tudo que se faz aqui é errado e nem tudo que se faz é certo. São experiências que você tem que viver, a vida faz a gente ser assim. Até na minha pessoa, hoje, as pessoas falam, pô, mas o Rodrigão tá ali há muito tempo e tal. Hoje eu estou treinador do Cabo Frio, amanhã não. Amanhã já está outra pessoa no meu lugar e, se Deus quiser, eu vou estar em outro lugar passando as experiências que eu aprendi aqui. Aí depois, se Deus quiser, eu volto para passar as experiências que eu aprendi fora. Isso que esses garotos têm que acreditarem mais em si. E esses resultados que estão acontecendo aí de a gente estar em primeiro lugar, isso é provisório, que daqui a pouco a gente perde, daqui a pouco a gente ganha. A gente tem que estar sempre focado ali, buscando as primeiras colocações, sabendo a realidade nossa. Não adianta a gente tentar apagar botar pano quente em cima das coisas que não acontecem, que a estrutura que nós temos hoje para trabalhar é mínima, quase zero, e a gente está conseguindo os resultados. Imagina se a gente tivesse uma estrutura melhor. Talvez as coisas fossem diferentes, ou não.
né? Porque a Cabo Friense tem uma estrutura belíssima. O Valdemir, ele dá de tudo para os atletas. Imagina se tivesse isso no futsal. Se tivesse isso no futsal, eu estava feliz. Hoje a gente não tem o básico, o mínimo, né? Mas estamos aí brigando e honrando o nome de Cabo Frio sempre. É isso aí, a gente está chegando ao final do programa para mandar um alô ao pessoal que está acompanhando a gente pelas redes sociais, pelo site. O Maurício Figueiredo Barroso está acompanhando, um abraço. O Thiago Chumbado, nosso grande amigo. A Lia Navarro, a Sueli Diniz Fraga, Ana Lúcia Oliveira, muito obrigada a todo mundo que está acompanhando a gente aqui, dando audiência. E para terminar, para a gente não passar sem falar, vamos falar rapidinho do Campeonato Carioca, né? Léo, Botafogo, Vasco, Fluminense e Flamengo. Fim de semana foi bom e alguns jogos bons. O fim de semana foi ótimo para o Felipe Gabriel e talvez assim alguns mais magrinhos para o Flamengo, né? A estrela do Cleberson tá brilhando. Deixa eu passar isso pro Rodrigão. Deixa eu falar da DDP que joga hoje contra a América e o Rodrigão termina falando dos carioca. Fechado, parceiro? Tranquilo. A DDP joga hoje, né, contra o Vasco da Gama, lá no ginásio Miésimo da Silva, Miésimo né? da Silva, isso. Lá em Campo Grande, no Rio de Janeiro. E venceu, né, o América por 2-1, vai já um pouquinho embalado para essa partida, com moral, enfrentar um Vasco que a gente viu que não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? A DDP tem um time que pode surpreender sim, o Vasco da Gama lá, a gente sabe que o time do Vasco é um time jovem, um time bom, mas que também não tem nada demais, não é nenhum bicho papão. Cabo Frio mostrou que dá para ganhar e a gente ganhou com autoridade. O Rodrigo falou, a gente teve uns errinhos aqui e outros ali. Mas fora isso, foi uma vitória incontestável do Cabo Frio. Então, eu particularmente acredito muito na DDP, que a DDP possa ir ao Rio e vencer para embolar esse campeonato e principalmente fazer com que as equipes cabofrienses terminem ali entre os 4 primeiros. A gente sabe que talvez entre primeiro e segundo seja um pouco mais difícil, não é impossível. Porque tem o Imperial e o Botafogo. A margem de erro, às vezes, nossa, vai ser um pouquinho maior. Mas que terminando entre terceiro e quarto, a gente tem a vantagem nas quartas de final de jogar o segundo jogo aqui, aqui em Cabo Frio. Então, é importantíssimo. Né? Pressionado. 2 derrotas já. A DDP não venceu bem, assim, não foi aquele jogo de afirmação. Até o Thiago, em entrevista para você, disse que a DDP teve que mudar seu estilo de jogo, que a DDP antigamente esperava para contra-atacar, e dessa vez ela teve que atacar. Então teve dificuldades nisso. Então é esperar o Vasco lá atrás, como o Vasco fez com o Cabo Frio quando estava ganhando, contra-atacar. É o forte da DDP, faz isso. Contra-ataque, se Deus quiser, a DDP voltar com os 3 pontos aí para embolar ainda mais essa classificação do Campeonato Carioca de Futsal. E o Sub-20 também da DDP joga hoje. Né? Então vamos torcer por 2 vitórias aí da equipe Alviverde aqui de Cabo Frio. Uma boa tarde a todos e até quinta-feira. Boa tarde, Léo. Rodrigão, Léo jogou a bola para você, para falar desse campeonato carioca aí tão desfigurado, já que a Libertadores tirou um pouco da graça do carioca. É verdade. A gente acompanha futebol, né? Eu praticamente adoro futebol. Minha mulher fica louca. Eu estou vendo o campeonato italiano, estou vendo o campeonato inglês, estou vendo o campeonato espanhol. E você acaba... A Sky te proporciona isso, né? Você vê vários jogos. E vai cair um grande. Um de cada chave, isso é certo. O Fluminense não vai classificar e na chave do Flamengo, do Botafogo ali, um vai ficar fora. Aí o Fluminense já está comemorando lá na frente, né? Se pegar um grande, ou imagine se caiu um Macaé e um bom sucesso na final, aí fica tudo fácil para os grandes. Mas o campeonato, eu acho que o nível não é muito bom. Né? Os times grandes, como você mesmo falou, estão muito focados na Libertadores. O próprio Botafogo agora, que não tem a Libertadores, né? Deu uma paulada no Vasco, um pouquinho mais de vontade de jogar, você vê que o jogo fica um pouquinho melhor. Aí pega o Felipe Gabriel, que estava largado lá no Japão, não queria nada com futebol. Com vontade, né? Um pouquinho mais de vontade. Aí você vê a volta do Jobson, né? Que é um cara que eu acho que é muito bom jogador, mas com a cabeça equilibrada, ele tem muito pela frente. Então o Campeonato Carioca ele ficou muito ruim de se acompanhar. Mas como a gente ama futebol, acompanha assim mesmo? Se acompanha assim mesmo, é melhor acompanhar futebol do que acompanhar filme da Globo, né? Então o futebol carioca está nesse nível aí. É isso aí, a disputa também, a forma de disputa ela não é nada atrativa, né?
Programa Na Jogada chegando ao final, a gente volta na quinta-feira para falar de muito mais esporte. Obrigada, Léo, obrigada, Rodrigão, a Bruna, o professor Ricardo, que esteve aqui presente também. Muito obrigada a você que acompanhou, nos deu o prazer da sua audiência. A gente volta na próxima semana aqui na Litoral News, no canal 11, ou então você que acompanha, que não é daqui de Cabo Frio, no site redelitoral.tv.br. A gente volta na próxima quinta-feira com muito mais esporte de Cabo Frio e da região dos lagos. A gente se vê na quinta-feira.